A terra havia se multiplicado. As famílias cresceram. As cidades surgiram. Os caminhos se abriram. Mas, quanto mais a humanidade avançava, mais o coração se afastava de Deus. A criação que começou com luz agora carregava o peso de uma triste realidade. A violência, a perversidade e o esquecimento do Criador tinham tomado conta do mundo. Era como se a criação inteira estivesse gemendo sob o impacto do pecado. Quando o coração humano se afasta do Senhor, a escuridão não demora a tomar forma. No meio dessa geração, havia também um contraste. Enquanto a maioria caminhava em rebeldia, Deus ainda via alguém que andava com reverência. A história estava prestes a mostrar que, mesmo em tempos de grande corrupção, o Senhor ainda preserva um caminho de esperança. Deus não é indiferente ao mal. A Escritura diz que o Senhor decidiu trazer juízo sobre a terra por causa da corrupção generalizada. A vida humana havia se tornado violenta demais, impura demais, distante demais. Havia chegado o momento em que o mal não poderia seguir sem resposta. Noé era justo. Era íntegro entre os seus contemporâneos. Andava com Deus. E então Deus falou com Noé. O Senhor revelou que o fim de toda a carne havia chegado diante dele. A terra estava cheia de violência. Mas também abriu um caminho de salvação. Mandou Noé construir uma arca. Um grande abrigo de madeira. Um lugar de preservação. Um sinal de que a misericórdia de Deus sempre encontra forma de atravessar o juízo. Noé não construiu a arca para entender tudo. Ele construiu porque confiou. E esse é um dos grandes retratos da fé. Quando Deus fala, o homem de fé age, mesmo antes de ver a nuvem no horizonte. Por isso a violência cresce. Por isso a injustiça se espalha. Por isso a consciência se confunde. Por isso a vida perde reverência. Mas também aprendemos outra verdade: a graça de Deus pode encontrar alguém disposto a permanecer firme mesmo em tempos escuros. A humanidade corrompida estava prestes a enfrentar o juízo. Mas antes disso, havia uma porta aberta. Havia um aviso. Havia um caminho de escape. A resposta é dura. A corrupção se aprofunda. A violência cresce. A alma perde direção. A corrupção da humanidade é um espelho. Ela mostra o que o pecado faz quando não é confrontado. Mas também é uma ponte para o próximo grande ato de Deus, a salvação através da arca. Não era apenas um problema de comportamento. Era uma crise de alma. Imagine a cena. Cidades cheias de barulho. Homens fortes. Povos organizados. Técnicas avançando. Ferramentas sendo forjadas. Música ecoando. Comércio crescendo. Mas por trás de toda essa aparência de progresso, havia uma rachadura profunda. As mãos construíam. Mas o coração destruía. E o mais triste é que tudo isso não aconteceu de uma vez. O afastamento de Deus foi crescendo em silêncio. Primeiro, o pecado foi tolerado. Depois, foi normalizado. Em seguida, foi celebrado. O que antes causava vergonha agora era tratado como rotina. Então veio uma das frases mais solenes de toda a Bíblia. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não porque Deus tenha perdido o controle. Não porque seu plano tenha falhado. Mas porque a linguagem humana tenta nos fazer sentir a dor divina diante da rebelião. É um jeito sagrado de nos mostrar que o pecado não é pequeno aos olhos do Senhor. Ele fere. Ele entristece. Ele corrompe aquilo que deveria ser belo. Enquanto o mundo afundava em violência, Noé mantinha a fidelidade. Enquanto muitos se entregavam ao excesso, ele permanecia firme. Enquanto a geração ria da corrupção, ele sustentava a reverência. A arca não era apenas um barco. Era uma mensagem viva. Um aviso. Um convite. Uma profecia em madeira. Noé recebeu instruções precisas. Medidas, divisões, materiais, detalhes. Nada era improvisado. Tudo apontava para a seriedade daquele momento. Haveria chuva. Haveria águas. Haveria destruição.
Mas também haveria preservação. O tempo passou. A arca foi tomando forma. Madeira sobre madeira. Martelo sobre martelo. A estrutura crescia enquanto o mundo continuava vivendo como se nada fosse acontecer. Mas o juízo se aproximava em silêncio, e a paciência de Deus também tinha seu limite santo. Noé não salvou o mundo, mas respondeu ao chamado. Noé não era o fim da corrupção, mas era o início de uma nova chance. E toda vez que lemos essa história, somos confrontados por uma pergunta séria: o que acontece quando um povo insiste em viver longe de Deus? A resposta é esperança. Porque mesmo em um mundo quebrado, a fidelidade ainda acende luz. Mesmo em tempos de grande maldade, a graça ainda chama. Mesmo quando a terra parece prestes a ceder, o Senhor continua preservando um povo para si. A Bíblia descreve esse tempo com palavras duras. A maldade do ser humano se multiplicou sobre a terra. Toda a intenção dos pensamentos do seu coração era sempre e somente má. O interior humano havia se tornado um campo escuro, onde a bondade parecia rara e a justiça quase não encontrava espaço. A violência ocupava as ruas. A corrupção deformava os relacionamentos. A ambição avançava sem freio. A verdade perdia terreno. A terra, que havia sido dada para ser cuidada, agora sentia o peso da brutalidade humana. A terra estava cheia de violência. Mas Deus não estava ausente. O Senhor observou a humanidade e viu que a corrupção havia se espalhado por toda parte. A maldade não estava em um único lugar. Tinha atravessado famílias, costumes, alianças e estruturas. O ser humano, que foi criado para refletir a imagem divina, agora refletia sua própria queda. Mas mesmo no anúncio do juízo, a misericórdia permaneceu viva. Porque Deus não apenas viu a corrupção. Ele também viu um homem. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa frase brilha como uma lâmpada em noite escura. Quando tudo parecia perdido, a graça de Deus ainda procurava um coração disposto. Não se tratava de perfeição absoluta. Se tratava de um homem que andava com Deus, ouvia sua voz e permanecia sensível à sua direção. Ela dizia ao mundo que Deus julga a corrupção, mas também oferece refúgio aos que confiam nele. Enquanto Noé trabalhava, a geração ao redor provavelmente observava com incredulidade. Talvez risse. Talvez zombasse. Talvez achasse absurdo construir uma arca em terra seca. Mas a obediência muitas vezes parece estranha antes de parecer sábia. A história da corrupção da humanidade nos ensina algo profundo: o pecado não é apenas individual. Ele molda culturas. Ele organiza sistemas. Ele infecta gerações. Quando a humanidade abandona o Criador, perde também o eixo de sua própria humanidade. A arca se tornou o centro de uma esperança que atravessaria o dilúvio. E essa esperança apontava para o coração do próprio Deus, que não se alegra com a destruição, mas deseja restaurar aquilo que foi ferido. Mas a história também nos faz outra pergunta: o que acontece quando alguém decide andar com Deus em meio à corrupção? O mundo estava corrompido. O juízo se aproximava. Mas Noé encontrou graça. E onde a graça de Deus alcança o homem, a história ainda pode recomeçar. Se esta história falou ao seu coração, acompanhe os próximos vídeos e se inscreva no canal. Ainda há muita verdade para ouvir, muita promessa para lembrar e muitas histórias para caminhar conosco. Não perca os próximos episódios.